Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o resumo do livro Beleza, do Roger Scruton. É o queridinho que foi publicado em 2009 aqui no Brasil e hoje ele está fora de série, né? Ele está fora de linha de publicação, então ele se tornou um objeto raro, um objeto praticamente de colecionadores. As pessoas que têm esse livro são pessoas agraciadas com essa leitura. Então vamos falar um pouco sobre quem foi o Roger Scruton para a gente ter uma noção da abordagem da escrita desse livro aqui. Então, o Scruton ele foi um filósofo britânico que foi sagrado pela rainha lá em 2016 como Lord inglês. Então, o Scruton ele é um Lord inglês, ele recebe esse título de Lord diante dos serviços que ele prestou para o Reino Unido dentro da filosofia, dentro do ensino, da educação pública. Então ele é sagrado um Lord, ele recebe esse título diante do que ele prestou de serviços na Grã-Bretanha, tá bem? E vale a gente entender o seguinte, o Scruton ele é um filósofo esteticista, ele se dedica para estudar a beleza nas coisas. Então, nós já sabemos com isso que a abordagem do livro Beleza é uma abordagem filosófica. As contribuições do Scruton são contribuições filosóficas a partir da teoria da beleza, tá? Então, o Scruton ele é o mesmo autor daquele documentário chamado Why Beauty Matters, porque a beleza importa. E tanto a ideia do livro quanto a ideia do documentário, fica a dica, pessoal, para vocês assistirem ao documentário e completar as informações dessa resenha do livro. Tanto então o livro quanto o documentário de Scruton, eles partem da tese de que a beleza não é algo subjetivo, que a beleza não está nos olhos de quem vê, como a maioria das pessoas falam, mas que a beleza ela tem uma objetividade, certo? E que isso, o desenvolvimento da vida humana tem uma necessidade substancial da beleza. Então a beleza ela é algo objetivo, nós temos como defini-la, como encontrá-la na representação artística, na representação das obras de arte, na nossa vida em geral, desde as coisas do cotidiano. Então o livro Beleza, pessoal, ele é dividido em 9 capítulos, dos quais eu vou apresentar aqui cada um deles para vocês. E o capítulo 1 do livro Beleza se chama Julgando a Beleza, e nele nós recebemos o conceito de estética definido pelo autor como a beleza sendo um valor real e universal, essencial para nossa vida. Então, nesse primeiro capítulo, gente, o autor ele discorre sobre alguns chavões em torno da beleza. E ainda a gente encontra uma reflexão a respeito do juízo de gosto, onde é possível entender que mesmo sendo algo pessoal, o juízo de gosto também gira em torno da objetividade e da realidade. Isso não é só sobre sensação, gente, é sobre a compreensão simbólica das coisas. Então, o autor ele começa o capítulo 1 questionando o relativismo que paira no nosso tempo e sugere que a beleza seja sempre algo subjetivo, de modo com que nenhum de nós possa nunca criticar o que é belo, o que é feio, porque afinal cada pessoa tem o seu gosto. Para o autor, pessoal, não é desta forma que nós começamos a entender a beleza. Então, o Scruton ele apresenta a existência do juízo de gosto como algo pessoal e entendemos que que essa construção do juízo de gosto de uma pessoa, ele varia de acordo com as circunstâncias íntimas da cultura de cada um, da criação, da formação do repertório. No entanto, a beleza, ela é um conceito universal e que se sobrepõe ao juízo de gosto. Então, a beleza é maior do que o juízo de gosto de cada pessoa. E o Scruton explica que confundir essa noção do juízo de gosto é uma das maiores crises do nosso tempo. Porque se nós aceitamos relativizar tudo isso, concordar que tudo é belo, que tudo é bom, que nada pode ser feio ou menos valorativo, a gente estaria rejeitando, desconstruindo uma postura transcendente. Então, nós começamos o livro aqui considerando como um ponto de partida, de acordo com Roger Scruton, que a beleza ela é um valor universal e que isso está ancorado, está sustentado na nossa própria natureza, que é racional. A formação do juízo de gosto, ele parte da compreensão dos seres racionais e que o belo desempenha um papel indispensável na formação do nosso mundo. E é deste modo que o Scruton então começa invocando o pensamento de Platão, que mais tarde foi incorporado ao pensamento cristão, e que o belo desempenha um papel indispensável na formação do nosso mundo. Então é desse modo, pessoal, que o autor ele começa invocando o pensamento de Platão, que mais tarde foi incorporado no pensamento cristão, que é a questão assim que a beleza é um valor supremo, que nós buscamos a beleza por si só, sem uma utilidade fora de si.
E é assim que a beleza se equivale ao bem e à verdade, sendo um trio de valores supremos e que justifica as nossas inclinações racionais. Eu, particularmente, eu gosto de uma comparação que o Scruton faz para a gente tirar a prova de quando a beleza está nesse parâmetro de um valor supremo, é um valor que é transcendente. O Scruton, ele cita um exemplo de quando um homem se sente atraído por uma mulher em uma circunstância adversa, e que nesse caso, se o homem abraça os seus vícios, a beleza daquela pessoa que o seduziu, ela é inimiga da bondade. E que esse tipo de compreensão se torna uma grande dificuldade para o pensador moderno, que não vê a lógica dos relacionamentos dessa forma. As pessoas, né, do mundo moderno têm uma visão desconstruída. E para a gente poder entender isso melhor, o Scruton, ele vai citando Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, ele afirma que a beleza, junto do bem e da verdade, são valores transcendentes. E comenta que essa visão, essa perspectiva para falar de beleza, ela pode ser mais difícil para nós, né? Porque trata da beleza como algo implícito. E antes de ser um valor transcendente, gente, a beleza, ela é material, ela é explícita. E é por aí que nós devemos considerar, iniciar a entender, iniciar essa reflexão sobre o que é a beleza, tá? Então o autor vai esmiuçar isso adiante e vai ajudar a nossa compreensão. O autor, ele passa a comentar aqui nesse primeiro capítulo alguns chavões que a gente já conhece a respeito da beleza, como por exemplo que a beleza agrada, que o gosto por uma coisa pode ser mais bonita do que a outra, e mais algumas coisas acerca dessa formação do juízo de gosto. Então, sobre o juízo de gosto, o autor explica que a formação do juízo de gosto, ela se dá verdadeiramente quando está ligado à própria experiência pessoal, experiência individual da pessoa. E aí que eu arrisco complementar que o juízo de gosto, ele se desenvolve, gente, a partir da formação de repertório de cada pessoa. A próxima abordagem do Scruton aqui no livro, né, no capítulo 1, é a questão da beleza mínima, onde o autor traz à tona gestos mínimos do dia a dia, como servir a mesa posta, arrumar o quarto, criar um site, um blog online, e que a gente faz essas coisas de uma forma despretensiosa, na realidade da vida acontecendo, mas mesmo assim nós queremos que essas coisas tenham beleza, certo? Então, por mais corriqueiras que essas coisas sejam, que essas coisas façam parte da nossa vida, a gente quer executar essas coisas da vida cotidiana de uma forma bela. Essas coisas do dia a dia, elas não têm a mesma técnica para beleza que o Bernini teve quando ele esculpiu lá o êxtase de Santa Teresa. Mas tanto a obra, que tem uma beleza grandiosa, quanto essas pequenas coisas do nosso dia a dia, tem uma beleza que é importante para o nosso desenvolvimento. E o autor, ele vai sugerindo assim, que muito do que a gente fala sobre a importância da beleza e das grandes obras é incomparável à importância que a gente dá para as coisas das belezas mínimas, das belezas cotidianas. Nós também precisamos nos debruçar, nós também precisamos estar atentos a essas coisas da beleza mínima que faz parte do nosso dia a dia, porque essas coisas são tão importantes quanto as grandes obras. O que o autor, ele vai sugerindo como exemplo de beleza mínima? A beleza de uma rua, que pode ser despretensiosa, a beleza de um par de sapatos e até a beleza de um papel de presente que a gente escolhe para apresentar, para entregar isso nas mãos de alguém. Então, esses elementos da beleza, pessoal, eles ocupam um espaço muito forte na nossa compreensão racional, no desenvolvimento da nossa razão. E muitas vezes, as próprias grandes obras de arte, elas dependem de um contexto que é formado por uma série de belezas mínimas. Para a gente entender a beleza das grandes obras de arte, a gente precisa entender uma série de símbolos que são pequenos, que estão em torno daquela grande obra. As belezas mínimas favorecem o desenvolvimento de uma beleza maior. Bom, para isso, o Scruton, ele cita um exemplo comum da cultura, da realidade dele, que é a antiga Catedral de St. Paul, em Londres, que é uma construção magnífica, de uma beleza que ela é abafada pelo concreto das construções modernas ao seu redor. E, ao contrário disso, seria o exemplo da Igreja de Santa Maria da Saúde, em Veneza, que tem a sua beleza intensificada por um cenário modesto e belo também. Então, o cenário em torno da Igreja de Santa Maria da Saúde, em Veneza, favorece a beleza da grande construção barroca, que é a Santa Maria da Saúde. Não abafa ela, mas prioriza ela, evidencia essa beleza.
Bom, outro ponto que o Scruton fala nesse momento é que, de acordo com essa compreensão filosófica da beleza que ele tem, nós sempre devemos buscar uma forma mais elevada, mais suprema daquilo que é belo, e que, no entanto, nem por isso nós devemos deixar de organizar a nossa absorção, a nossa visão, para alcançar a ordem nas coisas que circundam o nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia. Dessa forma, a gente garante que os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, não sejam repetidamente agredidos, né, e anestesiados. E é justamente a partir desse feeling, dessa percepção aguçada para as belezas mínimas que nós encontramos a sensatez de uma pessoa que não se torna enfadonha buscando uma beleza idealizada, mas que está atenta para encontrar as belezas cotidianas. Então, a pessoa que ela busca a beleza suprema o tempo todo, essa pessoa pode perder um pouco da noção das belezas diárias. E o autor fala que é preciso ter um cuidado com isso, para você não se tornar um chato, certo? A gente precisa assumir que existem belezas mais humildes e que essas belezas permeiam a nossa vida a todo tempo. Então, não somente a beleza das grandes obras, das grandes construções. Então, é importante outro aspecto aqui, né, de acordo com o Scruton, que a gente mantenha em mente uma ideia de que a beleza, ela tem um valor estético supremo, que é mais importante, mas que as pessoas compreendam a beleza como um objeto de juízo estético, certo? A gente vai estudar algo a partir dessa compreensão da beleza. E aqui a gente vai dando continuidade para os subtítulos que o autor vai colocando no capítulo, e o outro subtítulo aqui é a questão da contemplação, certo? Então, um dos subtítulos desse primeiro capítulo, aqui onde o autor ele fala sobre a diferença entre o interesse estético e o interesse utilitário, a partir da questão da contemplação. Dizendo que essa já foi uma questão que já separou as belas artes e as artes úteis em outro momento da história. Então, quais são os objetos de contemplação que têm uma utilidade em si mesmo e os que não têm, os que nos levam para conseguir outra coisa, certo? Então, um objeto construído, por exemplo, pela carpintaria, que pode ser, imagina assim, um banco, onde a gente se senta nesse banco e aguarda o tempo passar, né, e esse banco nos alcança uma função, nós precisamos esperar no consultório e nos sentamos nesse banco. Então, a arte, ela não tem uma finalidade útil. Então, a arte, ela é diferente de um banco, de um objeto de carpintaria. A arte, ela não tem uma finalidade útil, certo? Ela não nos entrega algo como o banco nos entrega, aquele conforto, aquela comodidade. A arte, ela tem uma outra finalidade em si mesma. Ela desperta em nós algo, tá? E essa experiência artística, a utilidade, a finalidade da arte é a contemplação de si mesma, é a contemplação da própria obra de arte. Ela desperta algo em nós. Então, encerrando esse primeiro capítulo, o autor menciona a teoria de Kant para a beleza, aquela que define que o belo não é uma propriedade do objeto, mas um sentimento subjetivo que nasce do espectador. Aqui a gente vê relação com o juízo de gosto. Então, o Scruton ele fala que mesmo essa questão sendo controversa em si, a teoria de Kant ela parte de algo que a gente tem que concordar. É a ideia de que a beleza ela é uma faculdade dos seres racionais. Somente as pessoas que conseguem se organizar racionalmente conseguem emitir um juízo de gosto. E nós chegamos, portanto, no segundo livro do capítulo Beleza, é o capítulo que se chama A Beleza Humana. Então o autor ele vai esmiuçar especulações e reflexões em torno da beleza humana aqui nesse segundo capítulo. Então aqui o autor ele vai distinguir o que é o desejo sexual e o que é a apreciação estética. Enquanto o desejo puramente sexual foca no corpo como um instrumento de prazer, o Scruton explica que a beleza humana reconhece o outro como uma pessoa encarnada, exigindo respeito e uma individualidade para aquele ser. Então essa é a apreciação estética, certo? E o autor ele fala da antropóloga Ellen de Senayak, que ela fala sobre rituais de diversas culturas, de diversas comunidades, né, diversos grupos sociais, onde símbolos culturais criam uma aura em torno de um grupo e livra esse grupo de cair no esquecimento. Esse grupo, a partir da formação da sua identidade, se livra de ser esquecido, certo? E o Scruton fala que, embora essas discussões sobre a cultura soem bastante interessantes por causa dos simbolismos culturais, eles têm uma estética, essa questão simbólica da cultura, ela é diferente da beleza.
falar da apropriação cultural, da identidade cultural de um grupo é uma coisa, falar da questão da estética, da beleza, da aparência é outra. Então, ainda que a gente respeite a questão cultural, as diferenças culturais, a questão do entendimento da beleza é outra. Ela não parte do olhar favorável a uma comunidade, a uma manifestação simbólica ali, tá? A beleza, gente, de acordo ali com o Scruton, ela não pode ser confundida com uma representação simbólica, com os ritos, com as cerimônias, mesmo que esses elementos culturais tenham beleza, eles não são a definição da beleza em si. Ou seja, gente, essa beleza, a beleza ela tem uma finalidade por ela mesma e não por uma necessidade cultural. A beleza ela se sobrepõe às variações da cultura. E que o autor começa a definir o que é a beleza, começa a nos ajudar a entender como entender o que é a beleza. Então, outra diferença que bem biológica que o autor fala é uma diferenciação que a gente precisa fazer entre aquilo que está presente nos elementos da natureza, como no mundo animal, onde os pavões, os pássaros, eles se manifestam até sexualmente por meio de uma exibição das suas asas, né? Ainda que isso tenha um jogo comum de reprodução, assim como os homens, as pessoas, os seres humanos, quando se tatuam, quando escrevem poemas, quando mudam a cor do cabelo, quando fazem seus retratos, isso tudo tem uma função de garantir o seu lugar no mundo, de garantir a sua reprodução. O que é definido, o que é realizado pelo ser humano só acontece a partir da compreensão de um ser racional. Então, por mais que haja na natureza manifestações que são estéticas, como a reprodução dos animais, que muda até a sua fisionomia, a dança ali que os pássaros fazem para o acasalamento, isso, sendo pensado, só parte do ser humano, porque só parte de uma intenção racional. Nos animais a gente tem um instinto de sobrevivência. Então a beleza que existe nesses cenários da natureza não faz parte de uma compreensão racional, mas de uma manifestação biológica naquele momento. E com essa reflexão do autor, a gente entende que existe um quê a mais da existência da beleza na ideia da vida humana. Então a gente vê assim que a beleza ela não é um elemento assim, substancialmente necessário para que o ser humano possa se reproduzir. O ato sexual ele pode acontecer sem que haja beleza. Então a gente não tem como utilizar o sentimento da beleza, do juízo de gosto, só para justificar assim, a seleção sexual, do ato sexual, da reprodução humana, não. Existe algo a mais na compreensão da beleza que justifica o seu lugar dentro da evolução da espécie humana. Então, o autor ele vai nos preparando para entender que o ser humano é um ser dotado de razão e também tem um espírito, certo? Bom, e o autor ele passa a comentar aqui, então, no subtítulo desse capítulo sobre a questão da beleza e do desejo. E o Scruton ele explica que não era exatamente sobre o sexo que o Platão escrevia, mas que era sobre o eros, que é o desejo que impulsiona a vida das pessoas. Para os gregos antigos, o Eros era quase uma força cósmica que ia movendo o mundo, certo? E que movia o Sol, as outras estrelas. Mas aqui a gente entende mais um pouquinho do que isso, a experiência, uma reflexão que o autor coloca pra gente em torno da experiência sexual, da atração sexual. Então o Scruton ele fala que com certeza existem outras experiências bem mais maduras do que o desejo sexual em si na vida das pessoas, como as experiências que provêm do amor, que são mais profundas. Mas que nesse caso não era sobre essas experiências mais profundas que o Platão já estava falando lá na Antiguidade Clássica. Então, o que a gente consegue aproveitar disso para a compreensão estética da beleza, dessa relação entre o desejo e a beleza? No campo da arte, pessoal, a beleza ela é um objeto de contemplação e não de desejo. As coisas se diferenciam aqui. Quando nós vemos uma obra de arte, mesmo que a gente talvez queira se unir a essa obra, estar dentro dessa obra, nós não podemos, por exemplo, roubar uma sinfonia lá do Beethoven e sair daquela sala com ela no bolso para se unir àquela obra de arte, né? Isso, se a gente quisesse roubar um quadro da nossa frente lá no museu, ainda assim nós não conseguiríamos sair daquele museu, daquela sala com esse quadro e se unir substancialmente com esse quadro. Então, o que a gente entende com isso? O desejo por uma obra de arte é diferente do desejo concupiscente da relação sexual.
E eu acho muito legal, muito pertinente a reflexão que o autor encerra esse ponto, nos perguntando se existe então uma diferença entre a beleza das pessoas para o interesse sexual e a beleza das obras de arte. Se nós deveríamos assumir a beleza pelo caráter contemplativo, seja na arte ou seja na vida. Tá? É uma reflexão meio humana nesse sentido, né? Onde a pornografia, a sexualidade, ela tem uma liberdade assim, muito maior no nosso tempo. Então, voltando lá para Platão, o Scruton fala que a resposta para isso viria do fato de que o desejo pela beleza nasce das coisas concretas, que podem ser sensuais, só que a beleza transcende essa sensualidade, se une a uma esfera superior da nossa compreensão. E já a relação entre a contemplação e o desejo, ela é amadurecida aqui pelo Scruton com o exemplo de quando a gente contempla o rosto de um idoso. Esse rosto já é disforme, já tem rugas, já tem marca do tempo, e ainda assim a gente olha para esse rosto e diz, ele é belo. Isso, pessoal, é que é a beleza na contemplação. Já quando um jovem enxerga uma moça, ele diz, ela é linda, porque ele tenta se relacionar com ela, ele tem um interesse sexual. No caso do rosto do idoso, a gente não tem esse interesse sexual, é a pura contemplação. Então, o autor ele analisa ainda a questão do desejo individual, como por exemplo, nós estamos com sede, esse exemplo é bem legal. Se a gente está com sede, qualquer copo d'água ele serve, certo? Esse copo que eu quero um copo d'água, mas esse copo d'água não tem uma especificidade. Se vier até nós uma garrafa d'água, essa garrafa d'água vai matar a nossa sede, certo? Isso é um tipo de desejo. Já o desejo sexual, quando você deseja uma pessoa, você pode até se relacionar com outra, mas você vai continuar pensando naquela pessoa em específico. Então a gente vê que a ideia do desejo, ela é um pouco mais complexa, certo? Do que a gente pensa. Então nós podemos transferir o desejo de um copo d'água para uma garrafa d'água, mas a gente não consegue transferir o desejo em relação a uma pessoa, porque esse desejo é individual. E desse modo, a gente entende o que é o desejo erótico pelo desejo reprodutivo, né? Que ele é uma questão animal, é o que motiva uma série de narrativas ao longo da história da arte, da história da humanidade em geral, né? Não só nas obras de arte. E o que o autor ele vai dizendo dessa ideia do desejo a partir dos corpos belos? Porque nós temos que entender essa ideia do desejo, a ideia da beleza nesses corpos e a ideia depois da representação desses corpos nas obras de arte. Então o Scruton ele nos ajuda a entender, ele vai nos ajudar a entender durante o livro, que o Platão ele via duas formas diferentes de interesse pelo corpo. Uma forma que era banal, onde o próprio desejo é o corpo em si mesmo, e a outra ideia de desejo era superior, cujo objetivo era a alma, e por meio da alma nós entendemos uma via eterna da qual nós viemos. Então, beijar um corpo não seria somente comprometer a parte do corpo da pessoa, mas seria tocar outro ser em sua totalidade. A boca seria, nesse caso, uma janela da alma. E aqui o autor fala, né, que a boca ela é um dos traços pelos quais a alma se faz conhecida. Gente, percebam como isso é profundo. Por meio da nossa boca, nós proferimos aquilo em que nós acreditamos. Nós comunicamos ao mundo aquilo que nós somos. Almas belas. Almas belas é o próximo subtítulo aqui mencionado pelo autor nesse capítulo. Parece que quando a gente menciona a questão de uma alma bela, nós estamos tirando de jogo algo com que nós possamos nos envolver concretamente. Afinal de contas, a gente não pode se envolver com a alma, a gente pode se envolver com o corpo. E afirmando esse interesse como algo contemplativo. Quando a gente define uma pessoa como alma bela, a gente sai de um campo material e está entrando no interesse contemplativo, que nem sempre nós possamos tocar, assim como a gente não pode tocar a alma de uma pessoa. Então, a alma bela, para o autor, é uma alma cuja natureza moral se faz perceptível, uma presença forte, moral, como Santa Teresa de Calcutá ou São João da Cruz. São personalidades fortes, isso representa uma alma bela. E com isso a gente chega, portanto, na reflexão do autor sobre beleza e o sagrado. Então nós vamos vendo como a beleza ela começa como algo que é material, mas ela transcende a esse plano material. E o que o autor fala aqui nessa reflexão sobre a beleza e o sagrado? O Scruton nos diz que a experiência do sagrado é algo que tem mexido com os antropólogos e outros estudiosos da vida humana há mais de 2 séculos.
que as coisas sagradas, elas existem sim, e elas não podem ser acessadas sem ritos de iniciação simbólica, sem o privilégio de um rito religioso. E que meter-se com esses elementos sagrados sem essa preparação ritual seria cometer um sacrilégio, porque nós estaríamos trazendo esses elementos a ações corriqueiras e cotidianas. Então, para o Scruton, gente, a experiência do sagrado, ela se assemelha muito do desejo sexual. Por exemplo, quando há o desejo do ser amado, há o ciúme. E pode ser que o ser amado, ele já tenha se maculado pelo contato com outra pessoa. E a sua aura, que era espetacular, inalcançável, ela já tenha se perdido pelo toque, pelo contato com outra pessoa. Então, esse sagrado foi maculado. O desejo por algo sagrado foi maculado por causa do ciúme, porque outra pessoa tocou esse ser amado. Outro ponto ainda seria a questão da beleza que envolve a virgindade. A beleza da virgindade também entra como um elemento sagrado, seja na vida real quanto nas representações simbólicas em torno da arte. E a gente encontra essa beleza da virgindade, de acordo com o Scruton, como algo presente em várias circunstâncias, em várias religiões. O autor fala que não existe uma beleza maior do que a da Virgem Santa, presente lá no imaginário medieval e também no renascentista, com as Madonas, onde a gente pode ver assim, uma maturidade sexual nas representações da Virgem Maria, porque ela está ali expressando a sua maternidade, ela está segurando seu filho, o filho que ela gerou. No entanto, ela ainda parece uma presença intocável, as Nossa Senhora, segurando o menino Jesus, certo? Ela nos passa uma ideia pura e nos passa também um desejo de veneração, nos passa um desejo de contemplação, assim como a criança que está nos braços dela, assim como para o menino Jesus. Então, segundo o Scruton, gente, na Virgem Maria, nós temos o maior exemplo de como que a maneira cristã, ela assume a beleza como um guia para um campo que está além do desejo sexual, que seria o desejo contemplativo. E com isso a gente chega aqui aos pontos mais altos do raciocínio acerca da beleza. Por mais que a beleza estimule desejos, e o desejo ele é constantemente constrangido por proibições da vida em sociedade, você não vai sair dormindo com todo mundo, ainda assim a experiência da beleza que nos leva para outra esfera, é uma esfera divina, assumindo a beleza como um símbolo de redenção. Isso é lindo, gente, lindo e forte. A beleza nasce do desejo, mas esse desejo transcende a nossa compreensão material, a nossa compreensão humana. Bom, e antes de encerrar esse capítulo aqui, o autor ele fala ainda sobre a beleza e o encanto, onde o autor ele fala de novo da ideia do sagrado, que nos leva a um ponto mais alto da escala da beleza. Então, olha, o sagrado para o Roger Scruton nos leva ao ponto mais alto da compreensão do que é belo, que a beleza verdadeira ela pode evocar todos os elementos do divino. E o Scruton fala ainda sobre a ideia de um interesse desinteressado na absorção da beleza. Esse interesse desinteressado seria a ideia da contemplação. Chegamos então no capítulo 3 do livro Beleza, que trata sobre a beleza natural. Se você tem o livro, vai acompanhando aí comigo. Então, nesse ponto, gente, o autor ele analisa como que a natureza ela nos afeta, sem que a gente tenha uma intenção prática sobre a natureza. Então, o Scruton ele sugere aqui que a beleza natural ela nos faz sentir em casa dentro do mundo. Ela nos situa, né, no nosso lugar no mundo. A beleza natural nos oferece uma experiência de harmonia e que aponta para algo além do material. Novamente, a beleza apontando para algo além do material. É muito bonito isso. Então o autor ele vai iniciar esse capítulo sobre a beleza da natureza falando desse interesse tanto dos filósofos, dos escritores, dos artistas que viveram no século XVIII. Para essas pessoas, a ideia da contemplação da beleza já gerava um consolo, um acalento, em contraste com os cenários dos escritórios e das indústrias que estavam surgindo naquele momento. E a razão filosófica que motivou esse interesse pela beleza da natureza, ela se justifica como uma questão universal humana. O Scruton cita Kant a respeito do juízo de gosto, lá quando Kant descreve que o gosto ele é uma faculdade comum de todos os seres humanos, os seres racionais, como eu já mencionei no capítulo anterior, e justamente pela capacidade do ser humano de utilizar a razão, é isso que o distingue dos outros animais e o permite emitir um juízo de gosto. Então, para Kant, todos os seres racionais, eles são capazes de emitir juízos estéticos, porque eles podem pensar. E digamos que
Para uma vida bem vivida, o juízo de gosto ele é fundamental, porque ele vai ordenar tudo aquilo que a gente tem valor, certo? Bom, Kant, ele negaria isso de acordo com o Roger Scruton, né? Para Kant, a questão da contemplação, para desenvolver o juízo de gosto, ela não está ligada somente às belas obras de arte, à música, à arquitetura, mas bem antes disso, a contemplação, ela deve estar ligada à natureza, à beleza natural, as coisas que a natureza dispõe. Então, isso é interessante, gente, porque a natureza, ela não tem uma história assim como a história da arte, né? E mesmo assim, a natureza ela está disponível a todos. Então, é uma possibilidade, portanto, que nos volta assim, para a contemplação da beleza natural, é algo comum a todos os seres humanos de todos os lugares do mundo. E que um juízo emitido assim possui sim uma força universal, porque ele é comum a todos, não como uma obra de arte que é pouco acessível. A natureza está à disposição de todas as pessoas. Então, para Kant, de acordo com Roger Scruton, as paisagens elas vão se espalhando por todas as direções. As paisagens têm critérios incertos de identidade visual. As paisagens naturais elas são individuais, elas têm características únicas, ainda que alguns elementos sejam previsíveis. O crescimento das árvores, as estações do ano, certo? E o autor ele fala aqui que os quadros da natureza eles são delimitados por uma moldura, certo? Que coloca os limites em uma paisagem. A natureza em si, não. Ela não é limitada por uma moldura. E ainda assim que a natureza ela não tem os limites previsíveis de uma moldura ali do quadro, ela tem coisas que vão a delimitando, certo? Que vão identificando aquela paisagem como aquela única paisagem. Uma flor tem seus limites, uma abelha tem os seus limites e assim por diante, todos os elementos da natureza. É só que as paisagens, a beleza das paisagens naturais, ela está muito diferente da beleza das obras de arte, certo? Então, as obras de arte têm simetria, têm unidade, têm forma delimitada, e as paisagens naturais têm uma beleza diferente disso. A beleza das paisagens naturais é demarcada pela sua expansividade. E mesmo assim, o autor ele sugere que é preciso a gente descobrir a natureza, né? Que durante lá o século XVIII, a beleza da natureza foi um objeto de interesse, mas que nem sempre a beleza natural foi algo possível de ser trabalhado, né? Que foi possível de dominar a natureza com as mãos humanas. Nem sempre o ser humano conseguiu dominar a natureza. Lutava, o ser humano da pré-história lutava para dominar a natureza por uma questão de sobrevivência. Então, nem sempre a natureza foi fácil, né, de lidar, de ser representada. Então, nem todas as culturas adotaram, no decorrer dos séculos, essa postura contemplativa da natureza que os estudiosos lá do século XVIII consideraram. E o que o autor ele fala, aqui dando continuidade, depois da beleza da natureza, sobre a questão da estética e da ideologia, pessoal. Então, esse ponto eu acho que ele é muito bom aqui, onde Scruton ele menciona os estudiosos marxistas na sua ânsia de transformar tudo em uma coisa de revolução social. Então, para os marxistas, não seria possível falar da questão da contemplação como um interesse desinteressado de uma forma geral, que isso seria uma realidade, os marxistas diriam que esse interesse desinteressado seria algo possível apenas para a classe burguesa, que fora da burguesia a gente precisa inserir as relações sociais na natureza, esgotando as suas possibilidades de transformação social. Então, nada de transcendente, nada do que é eterno, certo? Somente as coisas, um olhar para a beleza natural, para a beleza em si, diante das coisas materiais. E de um modo geral, o autor ele sugere que o interesse estético, pessoal, ele deve desvincular algumas questões materiais do objeto. A gente tem que se distanciar do objeto para conseguir fazer um juízo estético, para conseguir fazer um juízo daquilo que é belo. Então, interesses de quem produziu, como produziu, são coisas que a gente precisa se afastar para conseguir definir e vislumbrar o objeto em si. E nas palavras do nosso querido Roger Scruton, a gente entende o seguinte, né, que a mentira ideológica ela facilita uma exploração material ao gerar uma falsa consciência que nos deixa cegos à verdade social. Interessante. Não só interessante, mas é conveniente a postura do Scruton ao dizer que seria uma ingenuidade a gente achar que a visão marxista ela não tem influenciado em nada o desenvolvimento da teoria estética. Ele vai citando logo aqui o Lukács e outros pensadores marxistas
que continuam exercendo muita influência em muitas universidades, assim, no mundo todo. Só que é aí que se encontra o nosso grande desafio, de acordo com o Roger Scruton. Se nós aceitarmos a estética como algo puramente materialista, nós acabamos com a noção filosófica da beleza. Então, talvez esse livro seja um pontapé, né, um chute para que a gente possa se mover a rejeitar a compreensão da beleza como algo estritamente material, mas encontrar o seu sentido transcendente. Então, gente, o que o autor quer dizer com isso, em outras palavras? Que a beleza, ela não é só política. A beleza também é transcendente, certo? Que ainda que o termo, a definição da estética só tenha surgido no século XVIII, é inegável, gente, que Aristóteles, lá na Antiguidade Clássica, ele já se deleitou sobre os temas da beleza. Ele já falava que uma das funções da arte era purgar os indivíduos por meio da contemplação. Então, outros autores, bem antes do século XVIII, como São Tomás de Aquino, que o pensamento dele, a definição dele sobre beleza se estende até os nossos dias. Então, para o Scruton, de uma forma muito sábia, essas noções instrumentais e contemplativas entre o uso e o significado da estética, elas não são específicas de uma camada da sociedade, certo? Como os marxistas sugerem que seja só um direito uma coisa acessível para a burguesia. Não, mas que todo mundo que é capaz de raciocinar pode emitir um juízo de gosto, certo? Então, todo mundo que tem um raciocínio prático consegue emitir um juízo de gosto. A beleza está disponível, gente, para todas as pessoas. E que forma mais linda de mostrar o quanto o marxismo é retrógrado, mostrando assim que a beleza da natureza, as belezas cotidianas, elas são acessíveis a todas as pessoas. E você quer saber mais? Gente, o autor, ele conclui essa questão da ideologia, dando o exemplo de que por mais que a beleza da natureza tenha ocupado um lugar lá, um lugar assim, exclusivo na produção artística lá no século XVIII, a beleza já vem surgindo na arte muito antes disso, na arte antiga chinesa, na arte antiga oriental, nas tapeçarias chinesas, nas gravuras japonesas, e que aquelas pessoas que acreditam que a compreensão da beleza, ela pertence a uma questão ideológica, e que seria só um privilégio burguês, então essas pessoas apontem, mostrem quando que a beleza ela foi proibida para todas as outras culturas, quando que viver uma vida com elementos belos foi algo proibido para outras camadas da sociedade. Isso é impossível, gente. Não tem como. A beleza, ela está para todos. Seja a beleza das obras de arte, ou seja a beleza da natureza. A beleza existe de várias formas e ela é algo acessível a todos. Então, o autor, ele fala novamente nesse capítulo aqui sobre a relevância universal da beleza. E ele cita novamente o Kant, quando ele apresenta assim uma diferença entre contemplar as obras de arte, que dependem de coisas como a própria conceituação, o próprio entendimento da obra, e ao contrário disso, a contemplação da natureza, que seria uma contemplação livre, porque a natureza chega até nós e nos atrai sem a necessidade de um conceito, de uma explicação, de um enredo histórico, como as obras de arte. Então, uma paisagem, por exemplo, de acordo com o Scruton, ela se faz bela por si mesma, pelo que ela contém, pela incidência da luz do sol ou da própria escuridão. E já a contemplação de uma obra de arte nos ajuda a entender que aquela obra é bela porque ela tem um tal material, ela tem um tal estilo, né? E ela pode contar para nós sobre algum tema, sobre alguma narrativa, alguma história da humanidade. Eu gosto muito de quando o autor fala dessa contemplação da natureza, dizendo que desde da pré-história, as paisagens da natureza já estão ali nos consolando, elas estão nos dizendo que esse mundo, viver nesse mundo, é algo possível, certo? Que as capacidades humanas, elas podem ser exercidas. Então, a contemplação das gigantes paisagens naturais, das belas paisagens naturais, nos dá essa noção do nosso lugar no mundo. Isso é profundo, gente. Isso nos situa em relação ao nosso lugar na própria natureza. Para Scruton, a contemplação da natureza, ela nos diz que aquele mundo que contém tantos elementos, tantas montanhas, tantos penhascos, tantos rios, tanto mar, ele também tem um lugarzinho para mim e também tem um lugarzinho para você. Isso é o que
sugere a contemplação da natureza de acordo com Roger Scruton. Isso é profundo. Então, o próximo tópico desse capítulo é sobre a relação entre a natureza e a arte. Veja que ele foi falando do juízo de gosto, foi falando do que é belo, foi falando das belezas naturais, e agora nós vamos relacionar a beleza da natureza e a representação artística, ok? Então, o autor nos pergunta até que ponto que nós podemos distinguir aquilo que é criado pelo ser humano, aquilo que é criado pelo homem, e aquilo que é criado pela natureza. Quais são os limites para essa compreensão dentro das paisagens naturais, dentro das obras de arte? Isso é muito legal, porque é uma coisa que sozinhos a gente não para pensar. Precisamos desse empurrão aqui maravilhoso para refletir um pouquinho. Então, a beleza da paisagem inglesa, que foi retratada por Constable, como explica aqui o Scruton, essa paisagem natural, ela contém bosques, os campos, mas ela também contém cercas, pequenos muros, que são erguidos pelo homem, mas que nem por isso vão fazer perder a harmonia da paisagem. Ou seja, até mesmo, gente, a beleza da natureza, marcas do ser humano, reafirmando o pensamento da ação do homem na beleza natural. E se a gente pensa em cavalos, em cachorros, que têm uma beleza em si, mas que eles recebem essa beleza, e essa beleza é apresentada aos cuidados do dono. O dono vai administrar a tosa, a alimentação desses animais, as outras necessidades. E a gente vê que a beleza natural desses animais, ela é mantida por causa da ação humana presente ali. Outro exemplo seria representar o encontro assim, de uma beleza animal, como dos cachorros, dos cavalos, que já tem a beleza animal da sua natureza, mas que essa beleza que já existe na natureza do ser desses animais, ela é potencializada diante da ação do seu dono. Então, o dono vai administrar a tosa, a alimentação, outras necessidades desse animal, e essa beleza vai ser potencializada. A genética dessa beleza vai aumentar por causa dos cuidados do dono. Então, a gente entende, assim, que a ação humana presente ali transformou a beleza da natureza. Então, nós temos que considerar todas essas coisas diante da contemplação das obras de arte, da contemplação da natureza, porque nas duas nós conseguimos ver a ação humana presente nessas obras. Então, para o Scruton, as obras de arte, elas nos chamam a atenção, né, porque elas vão contar uma história, porque as obras de arte vão ter uma narrativa, elas expressam emoções e têm significados que vão chamar a nossa atenção, que vão chamar o nosso interesse. Já a natureza, ela tem uma beleza que não depende de uma narrativa, que não depende dessas coisas. E ainda assim, a beleza da natureza, ela nos situa no mundo, ela mostra o nosso lugar diante de uma imensidão de outros elementos, mostra a nossa pequenez diante de tudo isso. Então, nós não devemos excluir a atividade, a ação humana da nossa ideia da natureza, porque muitos elementos das paisagens, eles nascem da intencionalidade humana, e é por isso que muitas paisagens têm um significado espiritual e profundo para as pessoas de diferentes gerações. Bom, nós não devemos nos aproximar da natureza como a gente se aproxima para contemplar uma obra de arte lá no museu, numa galeria. Então, para o autor, a gente deve ter expectativas muito diferentes entre a contemplação dessas duas coisas. Nós não devemos contemplar uma paisagem natural da mesma forma como nós contemplamos uma obra de arte, pessoal. São duas experiências totalmente diferentes de contemplação, tá? Então, no próximo ponto do capítulo, no próximo subtítulo do capítulo, o autor ele vai comentar sobre a fenomenologia da experiência estética, os fenômenos da experiência estética. E aqui a gente consegue compreender muito do que nós sentimos na experiência da contemplação, né? A contemplação, ela é um fenômeno. É importante notar que o autor, ele nos entrega essa compreensão, ele nos alcança essa compreensão da questão da contemplação, dando nome a nossa experiência estética. Isso nos ajuda a entender o que acontece com a gente diante de uma obra de arte ou de uma beleza natural. Então, por exemplo, quando nós contemplamos a beleza natural, nós estamos tendo uma experiência de entendimento intencional. Nós dirigimos o nosso olhar e a nossa compreensão de acordo com o repertório de significados que a gente já tem. E isso, pessoal, não tem uma conotação científica, isso decorre da nossa compreensão do modo como as coisas naturais se apresentam. Então, quando a gente olha de uma forma desinteressada para uma paisagem,
para o mundo, nós brincamos com conceitos, com ideias, com noções de coisas que a gente já viveu antes. Nada se ordena ali na nossa frente de repente. Nós evocamos uma série de significados que já estão dentro da gente. Mesmo que um tal pintor ele quisesse te mostrar assim, algo específico com um quadro, uma cena específica, a nossa compreensão ao olhar para aquele quadro, ela já é outra. Ela é diferente da visão do artista, porque os elementos representados ali, eles já não são vistos mais somente com os olhos do artista, mas eles são vistos de acordo com a nossa própria compreensão simbólica. Bom, o autor ele comenta, gente, que as obras de arte, elas são diretamente simbólicas, né? A arte, ela é simbólica. As obras são apresentadas como mensagens fortemente intencionais pelo artista. E que se a gente fosse alterar essa visão do artista, seria um erro muito grave, um ato muito grave. Em contrapartida, a natureza, as paisagens naturais, elas se modificam constantemente, né, e não causam nenhum constrangimento. As estações do ano, as intempéries vão mudando as paisagens naturais e não tem uma licença poética que brigue com o autor por causa disso. Já a respeito do sublime e do belo, e o que o autor ele tem a nos dizer, então, a respeito do sublime e do belo, pessoal? O autor ele começa essa reflexão explicando que o termo belo pode ser utilizado tanto de uma forma geral, para louvor estético, quanto para uma experiência individual, quando a gente é atraído, arrebatado por algo de uma forma inexplicável, porque aquilo é belo e pronto. Então aqui nós temos algo muito importante, né? O Scruton ele comenta que no campo da estética, muitos termos podem ser aplicados de uma forma menos literal, mais simbólica. É uma forma mais poética, sendo comparado assim a metáforas. E o motivo pelo qual a gente faz isso é muito simples. Quando nós estamos descrevendo uma experiência estética, a gente não está apenas falando de um objeto, um objeto material que está no mundo, mas nós estamos dando voz a esse encontro com a beleza. Tá? Isso é poético. Tá? Por isso que é tão importante assim entender melhor as relações diante do nosso encontro com a beleza, o que acontece diante do nosso encontro com a beleza. Por isso que isso é tratado como um fenômeno. A experiência estética é um fenômeno, certo? E aqui o Scruton ele menciona o Tratado de Burke sobre o sublime e a beleza, escrito lá em 1756. Nesse escrito, Burke difere ao menos duas relações que nós temos diante da beleza. Uma que nasce do amor e outra que nasce do medo. As duas coisas podem evocar uma experiência estética em nós. Então, quando nós somos atraídos pela harmonia da natureza, a gente se tranquiliza, certo? E quando nós somos arrebatados por uma natureza que não tem tanta harmonia assim, mas que tem algo gigante como um precipício, nós também somos arrebatados por aquilo diante do sublime. Então, nós temos duas reações diferentes. E essas duas reações nos elevam. Ambas elas significam a tal da contemplação desinteressada, que o próprio Kant já mencionou como a parte mais profunda da experiência estética, certo? Então, a diferença entre o belo e o sublime foi adotada por Kant como algo fundamental para a compreensão de juízo de gosto. Na experiência do sublime, nós somos acometidos por uma imensidão da natureza e pelo valor que nós temos diante dela. Somos nossa pequenez diante da imensidão da natureza. Até mesmo a nossa organização, né, o nosso lugar no mundo, como nós desenvolvemos a nossa existência diante dessa imensidão da natureza, então faz parte dessa experiência da contemplação diante do sublime. O belo chega por meio do sublime. E o autor ele também fala, gente, nesse capítulo sobre a compreensão de paisagem e desígnio, onde nós entendemos que as obras de arte, elas nos colocam diante de uma mensagem. Já a paisagem, ela nos diz algo por acaso. Ela é menos intencional que as obras de arte. Então, ainda que a paisagem ela conte com delimitações humanas como cercas, campos, a paisagem ela contém uma força da natureza que é muito mais forte e profunda do que isso. E a respeito dessa intencionalidade, sem uma intenção, que é a questão da contemplação, o autor encerra o capítulo afirmando que nem sempre a contemplação da beleza se aparta do desejo profundamente interessado que nasce dela.
Então, a beleza de uma arquitetura, por exemplo, ela não vem especificamente da sua função, mas ela vem do design, da aparência. A porta não é bonita porque a porta abre e deixa a gente entrar lá. A porta é bonita porque ela tem um design belo. E o autor conclui o capítulo convidando a gente a olhar para a questão da beleza prática, a beleza cotidiana, que é algo muito mais palpável do que refletir sobre a beleza da natureza. E esse ponto, portanto, vai ser o tema do capítulo 4, que é o capítulo seguinte. O capítulo 4, ele fala da beleza cotidiana. Aqui o autor ele foca na estética do dia a dia, aquela que faz parte substancial da nossa vida e que muitas vezes a gente nem se dá conta, como a arquitetura das casas, dos prédios, das igrejas, os designs de interiores e até mesmo o modo da gente servir a mesa posta. Para o Scruton, gente, essa beleza mínima ela é essencial para o nosso convívio social, porque essa beleza mínima reflete ordem, cortesia e um cuidado com os espaços comuns do nosso dia a dia e da nossa vida. Bom, então o autor ele já começa sugerindo a contemplação do jardim como um melhor exercício para a experiência da beleza cotidiana. Aqui, pessoal, a gente leva muito em conta toda a reflexão de Kant do capítulo anterior sobre a beleza da natureza. Então, se algo não ficou bem claro sobre isso para vocês, sobre essa ideia de Kant, eu sugiro que vocês voltem o vídeo e reassistam o resumo aqui da parte do capítulo anterior. Então, sem essa experiência básica da contemplação da beleza na natureza, a existência de um jardim, por exemplo, só teria a finalidade de uma área vegetal para o uso do ser humano. E ainda assim, as hortas, que são essas áreas vegetais, elas são submetidas a uma ordem estética. As coisas têm uma ordem visual, as coisas não são plantadas ali de qualquer jeito. Então, até a horta, que tem uma função, que é entregar os vegetais, ela tem uma beleza aparente, porque o próprio plantio exige essa organização. E nada está por acaso. Eu acho que isso é muito interessante, né? O Scruton ele nos ajuda a enxergar a beleza dessa forma a partir das coisas básicas, das coisas simples, do desenvolvimento da nossa vida. No entanto, para os jardins, né, de acordo com o Scruton, os jardins eles possuem uma fenomenologia diferenciada. Então, os jardins eles seriam um recorte da natureza, um recorte domesticado da natureza, e ele tem delimitações que o ser humano criou. Ou seja, para o Roger Scruton, o jardim ele é um recorte da natureza, só que é um recorte ordenado. Os elementos que estão presentes ali no jardim, eles são retirados da natureza crua e organizados pelo homem. Então, uma planta vai ali, a outra vai aqui, né? E assim por diante. E mesmo que esse jardim seja gigante, como são os grandes parques florestais, os parques lá das cidades, onde a gente vai caminhar, andar de bicicleta, esses jardins, eles têm uma delimitação geográfica, eles acabam então em tal quadro, em tal esquina, eles não estão ali por acaso, eles têm muros, às vezes até estradas que contornam esses grandes parques. Então, os jardins, eles não são uma natureza esparramada de uma forma natural, mas de uma forma projetada pelo homem. Esses jardins, eles exigem manutenção, eles exigem cuidados e assim por diante. A gente vê a beleza da natureza intensificada pela própria mão humana, pela própria força do homem, certo? Então, o jardim, ele nos dá uma noção real, tanto da natureza, quanto da capacidade da ação do homem sobre a natureza, tá? Sobre ela. E eu quero abrir um parênteses aqui, gente, com todo respeito à obra do Scruton, que ela é tão importante pra gente, e falar do meu livro de educação estética. Então, eu vou amadurecer, né, essa ideia do Scruton a respeito do ato de ter e cultivar a beleza do jardim como realmente uma iniciação à educação do olhar, da educação dos sentidos para viver a beleza. Tem um capítulo onde eu falo só disso, da ideia, da intencionalidade de cultivar um jardim para uma iniciação estética. Então fica a dica para vocês conhecerem, né, para ler meu livro também. Eu vou deixar esse link aqui na legenda. Nesse meu livro de educação estética, eu propus 2 reflexões sobre o Roger Scruton em 2 capítulos diferentes, né, a partir desse livro aqui e da outra obra do Scruton, tá bem? Então, voltando para o livro Beleza, que é esse daqui, né, que a gente está tratando agora. Outra dica que o autor dá para a beleza cotidiana é a manufatura e a carpintaria. E isso envolve uma necessidade evidente que as pessoas têm sobre emitir um juízo de gosto para a decoração dos lugares, né? A importância que isso tem para decidir a aparência que a gente deseja para cada ambiente no qual a gente vive.
Então, considerando a importância da beleza para os espaços em que nós passamos a maior parte do nosso tempo, gente, isso é realmente a vida acontecendo, a beleza na realidade da vida acontecendo. E o exemplo que o autor dá é o da instalação de uma porta. Então, quando você está instalando uma porta, você pode se perguntar de vez em quando se isso está ficando bom, se a porta está ficando boa ali naquele lugar. E o que significa essa preocupação? Significa que por mais que a porta esteja no lugar, se ela não estiver bonita para aquele lugar específico, ela possa não ficar bem. Isso diz respeito não somente à utilidade da porta, mas à sua aparência, ou seja, à sua estética. Para o Scruton, a nossa motivação para a gente reagir assim diante de uma porta, né, quando ela está sendo instalada, está sendo escolhida para aquele lugar, é a mesma motivação de quando a gente serve a mesa posta para receber alguém. Nós não colocamos as coisas na mesa de qualquer jeito, nós fazemos com que as peças pareçam adequadas e não só para nós mesmos, mas para os nossos convidados, que tudo tenha uma ordem, que tudo tenha uma beleza. E é isso, pessoal, que o autor chama de estética da vida cotidiana, que segundo o Scruton foi algo negligenciado por muito tempo e que as consequências dessa negligência, elas são vistas até hoje, assim, principalmente hoje na feiura das arquiteturas e no design de muitos espaços, tá? Algo pouco estudado, pouco admitido pelas pessoas e que hoje nós pagamos o preço na feiura de muitas coisas do nosso dia a dia. E agora nós vamos falar sobre a questão da beleza, pessoal, e do raciocínio prático. Então o Scruton, ele nos diz, né, aqui que assim como nós, os animais irracionais, eles também vivem num mundo de redundâncias. Eles vão tentando eliminar essas redundâncias. Então, vamos ver, sim, o exemplo de um cavalo. O autor menciona aqui nesse capítulo o exemplo de um cavalo. O cavalo, ele é muito forte, mas ele está fechado por uma cerca, ele quer saltar essa cerca, mas ele não sabe qual que seria o ponto ideal para pular a cerca. Isso é diferente da gente, que pela qualidade da razão, nós saberíamos qual que seria o local adequado por um motivo específico. Então, o cavalo, ele não tem uso da razão e nós temos, e é por isso que nós podemos eliminar as redundâncias presentes na nossa vida. Gente, nós não somos seres irracionais e a compreensão da beleza parte puramente disso. Então, outro exemplo que o autor vai nos dar aqui é o dos pássaros. Os pássaros, eles cantam maravilhosamente bem, também trazem beleza para a nossa vida. Os pássaros, eles têm muitas variações sonoras da forma como eles cantam, só que eles não escolhem de uma forma consciente em qual tom, em qual nota que eles vão cantar. Os pássaros, eles cantam por uma condição natural, porque a sua natureza é comunicativa, ou seja, os pássaros, eles foram feitos para cantar, e não porque eles cantam dentro de uma lógica de composição musical. Já o carpinteiro, diferente dos pássaros, né, ele escolhe uma peça porque ela é boa para uma função, ele pensa sobre aquilo. O carpinteiro, ele julga e ele age a partir daquilo que lhe parece bom. O carpinteiro escolhe o objeto pela sua aparência, pela sua estética, mas também por uma razão que vai justificar a sua escolha. E aqui a gente chega na compreensão da relação entre a razão e a aparência. Então, quando o carpinteiro ele escolhe um determinado caixilho, não deveria ser porque aquele específico tem uma utilidade, mas sim porque aquele caixilho, somado a outros elementos na arquitetura, forma uma harmonia visual. E sobre o acordo e o significado na questão da estética. Então, até aqui, segundo o autor, a gente pode pensar que nada mais foi importante para o juízo do carpinteiro para escolher aquele caixilho. E aí que a gente se engana. Então, além do carpinteiro, outras pessoas também vão ver aquela porta. Outras pessoas também vão emitir um juízo estético sobre aquele caixilho que foi escolhido pelo carpinteiro. Então, outras pessoas vão olhar para aquela porta e vão se sentir satisfeitas. Ou também vão rejeitar aquela porta diante daquelas proporções estéticas escolhidas, definidas pelo carpinteiro. Quem sabe até outras pessoas vão vir morar naquele lugar e vão se interessar pela porta só por causa daquele caixilho que foi utilizado nela. Então, tudo isso graças, gente, à habilidade do carpinteiro de eliminar redundâncias
e emitir um juízo de gosto na escolha daquela peça, na escolha daquele caixilho. Isso é mais profundo do que parece. Então, a escolha do carpinteiro vai afetar talvez gerações que passarem por aquele ambiente. Então, de acordo com o autor, o carpinteiro ele associa aquele formato da porta a determinadas formas de vida social, a tipos de roupa e até mesmo de comportamento das pessoas que vão passar por ali. E o autor comenta que muito tem se comentado sobre a relação entre o estilo dos projetos arquitetônicos e o estilo das roupas das pessoas que frequentam ou vão frequentar aquele espaço. Então, existe, pessoal, uma relação simbólica, um significado entre a aparência dos ambientes e a aparência das roupas das pessoas, e que isso tem a ver com o gosto, sim, e com a noção de beleza que as pessoas têm. E assim nós chegamos, então, quando falamos dessa ideia da compreensão das roupas, da relação entre a aparência das roupas, nós chegamos aqui no livro na compreensão do próximo tópico, que é a compreensão de estilo. Então, nós, pessoal, nós dependemos do juízo estético para comunicar um significado no mundo, certo? Para definir, para viver um determinado estilo. E para o Roger Scruton, o estilo é a ferramenta mais importante que nós temos para comunicar algo. O estilo ele explora conscientemente as formas impostas pela sociedade. Se eu uso uma flor na lapela, um traje, a forma de servir o vinho, a forma como eu deixo o guardanapo dobrado sobre a mesa, tudo isso tem um significado e gera uma experiência estética em quem observa. Então, a própria pessoa que serve o vinho em uma jarra, ela está fazendo uma alusão simbólica, talvez inconsciente, lá da história mediterrânea, onde o vinho jamais faltava. O ato de servir o vinho numa jarra demonstra essa experiência estética antiga, certo? E essa pessoa que serve o vinho, essa anfitriã, ela está se esforçando de uma forma estética para servir esse vinho numa jarra. Ela está movendo suas habilidades para aquilo, porque ela também está desejando comunicar que o vinho não faltará naquele ambiente. Então isso também denota um estilo. A postura das pessoas, a organização aparente, estética, denota a construção do estilo. E sobre a moda, o que o autor ele tem a nos dizer sobre a moda? Gente, a moda, sem sombra de dúvidas, ela é uma das maiores formas da expressão estética da vida cotidiana. E o estilo, aqui, ele serve como um guia das nossas escolhas estéticas. O estilo ele é uma garantia de que as outras pessoas vão aprovar aquele tipo de roupa, porque outras pessoas também se identificam com aquele estilo. Então, pelo conceito de diferença, a gente define a identidade, pessoal. A identidade é aquilo que uma pessoa é e aquilo que uma pessoa não é. E a moda, ela nasce da imitação de algo que um outro grupo de pessoas se assume, né? A imitação de algo que outras pessoas já se definiram como aquilo que elas são. Então, a moda é isso, essa questão da imitação, de acordo com o Scruton. E isso pode vir tanto de um modelo de autoridade, como os exemplos britânicos que o Scruton vai colocando ali, quanto como os Beatles, por exemplo, que foram um grupo que ditou moda, que ditou um estilo, que mudou a roupa das pessoas, os penteados, a linguagem e até a música de toda uma geração. Bom, e todos esses fenômenos, pessoal, todos esses exemplos mostram que a estética, ela ocupa um lugar importante na vida dos seres que podem pensar, nos seres racionais. E a investigação do Scruton acerca do juízo estético sugere que esse juízo estético pode ser exercido em função de uma adequação social ou com a finalidade de se destacar algo, e que a adequação tem uma questão de graus, assim como a beleza também tem. Então chegamos, portanto, ao capítulo 5 do livro, onde Scruton fala da beleza artística, a beleza dentro das obras de arte. Que a arte ela não serve para uma utilidade prática. A função da arte é ser um objeto de contemplação, certo? Então, o Scruton defende que a grande arte ela lida com temas mais profundos, incluindo o sofrimento, e que a boa arte, transforma esses temas em algo redentor através da forma estética, das técnicas, das materialidades que expressam aquela obra. Então, o autor ele inicia o capítulo explicando que somente lá no século XIX o tema da arte passou a ser o centro das atenções, substituindo o tema da beleza da natureza, que nós vimos um pouquinho antes.
que isso decorre de uma atmosfera também de surgimento do movimento romântico na modernidade. E o romantismo sugere o quê? Sugere que o sentimento é mais importante do que a realidade. Então, dessa forma, na modernidade, com o romantismo, a arte ela passou a ser a forma como o sujeito se apresentava ao mundo. Só que é muito diferente da criação divina, que é a natureza. A criação do homem, que são as obras de arte, elas são uma coisa que são totalmente falíveis. A arte é uma coisa totalmente falível, e se ela guarda as nossas aspirações mais elevadas, só que diferente da criação divina, que é a natureza, a criação, a contemplação das paisagens naturais, a arte ela é uma criação do homem, e a criação do homem é algo totalmente falível. E assim que, se nós entendemos que a arte, ela guarda as nossas aspirações mais elevadas, e a arte é produzida pelo homem, significa que as nossas aspirações podem decair. A forma como a arte expressa os nossos desejos mais elevados pode decair, por causa da ação do homem presente ali. E é assim na modernidade, então, que para o Roger Scruton, a arte ela vai, digamos assim, perdendo a sua relação, o seu caráter sagrado e transcendente. Tá? Isso é um ponto bem importante aqui, que esse pensamento moderno, essa lógica moderna da criação artística rompe com a ideia do sagrado, com a ideia do transcendente. Então, para o Scruton, e com certeza para a maioria de nós aqui que vamos ver esse vídeo, a concepção da arte ela se foi pelo ralo do mictório do Duchamp na modernidade. E é assim que as grandes obras produzidas no decorrer da história da arte, elas são ignoradas nos dias de hoje, sem retaliação nenhuma, sem desculpa nenhuma. E é esse raciocínio que ecoa a noção de um relativismo cultural, da qual partem os grandes cursos universitários, os grandes cursos de extensão a respeito da estética e da história da arte nos dias de hoje, de uma visão relativista. Então, o autor ele sugere que as obras de arte elas podem tanto estimular o pensamento, enriquecer o espírito, quanto elas podem humilhar os sujeitos, e que é realmente importante a gente pensar sobre o tipo de arte que nós aderimos, porque o bom gosto ele é imprescindível na estética. E ainda que o juízo estético traz em si um aspecto moral, ele mostra aquilo que é importante e correto para a pessoa que o emite. Então, o juízo estético, o juízo de gosto que uma pessoa emite, ela mostra muito das suas escolhas morais, tá? Pessoal, então, o próximo tópico aqui, ele fala da relação, da distinção entre a arte e o entretenimento. Aqui o Scruton menciona o filósofo e esteticista italiano Benedetto Croce. Eu gosto muito dele, gosto muito da sua definição de arte, sempre uso Benedetto Croce. E aqui o autor menciona o Croce pela fala de um de seus discípulos, de um aluno do Croce, que é o Collingwood, para explicar isso pra gente. E o que o Collingwood fala, então, para nós? Ele afirma que quando a gente se depara com uma obra de arte verdadeira, as nossas reações diante daquela obra, elas não são o que mais interessa, o que mais chama atenção, e sim o significado da obra em si, que o conteúdo aquilo que o conteúdo daquele objeto me entrega por meio da apreciação estética, por meio da contemplação. Isso é uma experiência real e profunda, uma experiência estética diante de uma obra de arte. Quando a gente está buscando entretenimento, nós não estamos mais interessados no conteúdo em si daquela obra, mas no efeito daquilo. Então, para o entretenimento, sim, o que importa é a nossa reação espalhafatosa, sentimental diante daquilo. E depois, mais tarde, gente, lá no final do livro, o Scruton vai falar sobre a questão do prazer e do vício. Então, tem uma relação com essa busca pelo entretenimento, certo? Então, quando nós estamos buscando entretenimento, a gente não está interessado em si, mas no efeito que aquilo causa em nós. E tudo aquilo que tem um efeito bom sobre a gente está ok, mesmo que a gente não se importe se aquilo é belo ou se aquilo é feio. Nós não damos importância para a questão do juízo estético, se o juízo estético é bom ou não, se é moralmente bom ou não. E o Scruton ele cita o exemplo do cinema, o cinema buscado como uma forma de entretenimento, mas produzido pelo diretor de cinema, que é um artista, que é um diretor de arte, como exemplo do Bergman, que decidiu gravar um dos seus filmes em preto e branco só para não distrair o público da mensagem e da estética que ele quis transmitir na produção.
E aqui a gente volta novamente para a questão do estilo, mas o estilo nas obras de arte. Então, o estilo é a próxima abordagem do Scruton aqui no capítulo. E aqui o Scruton explica que o estilo ele é a forma como os artistas controlam as formas das obras de arte, a fim de que o nosso olhar ele esteja em equilíbrio com o olhar deles mesmos, dos próprios artistas que criaram aquelas obras. E o nosso olhar sobre a obra ele vai dialogar com o olhar do artista que a criou, graças então à condição do estilo. Então, segundo Scruton, o estilo não é algo somente das obras de arte, ele está presente na nossa vida cotidiana, na forma como nós organizamos a nossa casa, como nós nos vestimos. O bom ou mau gosto ao se vestir, por exemplo, ele revela uma originalidade e uma capacidade de organizar um repertório comum para a vida pessoal. E isso é muito simbólico, pessoal. Isso é tão simbólico que para nós, para o nosso interior, que acaba sendo mostrado aos outros. Então, um estilo ele pode se alinhar aos outros, como exemplo de compositores musicais do mesmo período que se destacam, que são reconhecidos pela questão do estilo. Ou esse estilo pode ser único, como o estilo do Van Gogh, né, que é reconhecido de uma forma gritante aos nossos olhos. No entanto, a gente precisa entender que o estilo ele precisa ser reconhecível, ser identificável e não como algo subjetivo ou oculto. O estilo ele está presente até quando o artista tenta esconder os traços daquele estilo, certo? Então, a gente entende aquilo que uma estética é e aquilo que uma estética não é, como as definições do que compõe um determinado estilo. E a próxima abordagem do Scruton aqui no livro é em relação ao conteúdo e à forma, tá? Então aqui o autor ele coloca o exemplo da obra A Cadeira Amarela do Van Gogh, que a gente acabou de mencionar, e pergunta o que o artista quis dizer com essa cadeira. Por que é que pessoas do mundo todo viajam de tão longe só para ver esta cadeira, esse quadro, aliás, da cadeira? E a gente pode até pensar, todo mundo tem uma cadeira em casa. Ninguém precisaria viajar quilômetros para encontrar um museu e encontrar aquela obra de arte representando uma cadeira ali. Então, o que tem de tão interessante nessa obra do Van Gogh? Então, segundo Scruton, a obra A Cadeira ela é um convite para a gente pensar que a vida, certo? A vida, até mesmo a própria beleza, elas irradiam, elas brotam de coisas comuns do cotidiano, das pequenas coisas mesmo, não de um grande evento. E isso o artista, o Van Gogh, que ele está comunicando sem escrever um artigo científico ou uma nota conceitual ao lado do objeto, é puramente a beleza da cadeira que se manifesta como uma expressão cotidiana, como algo comum à vida de todas as pessoas, certo? Então, a criação artística do Van Gogh, ela vai comunicar a mensagem de que a vida, a beleza irradiam daquele objeto a partir das suas escolhas estéticas, das cores, das formas e do estilo do artista. O conteúdo, ele tem muito a ver com a forma como a coisa é representada, ela transmite ao mundo o conteúdo daquela obra, aquilo que o artista quis dizer. Pessoal, o outro elemento, então, trata da representação e da expressão. Então, outra reflexão aqui desse capítulo. Nós trazemos aqui, gente, novamente a presença do Benedetto Croce, do filósofo esteticista que fala sobre a beleza. E aqui, esse pensamento, né, ele vem mais uma vez na voz do seu aluno, né, do Colin Wood, para justificar o seguinte, que a arte ela possui dois tipos de significado, o da representação e o da expressão, ou seja, as obras de arte elas podem ser significativas por apresentarem o mundo, por contarem uma história ou por carregarem em si mesmas o próprio significado. O primeiro tipo, pessoal, seria a representação, onde a gente representa alguma narrativa pela música, pela escultura ou pela pintura. E o segundo é o da expressão, onde as obras expressam algo em si mesmas, pela forma, pela cor, pela linguagem artística e assim por diante. E o próximo tópico observado aqui seria a questão da expressão e da emoção. Para a gente entender esse ponto, novamente Scruton menciona o Benedetto Croce, para explicar para a gente que o significado artístico ele está na expressão.
tá? Que a expressão é um veículo de valor estético, a expressão comunica o valor estético da obra e entrega esse valor estético que o artista definiu até todas as pessoas, todo o público. Gente, isso está presente, infelizmente, até nas obras abstratas, é a expressão dessas obras que comunica. E por que para o Benedetto Croce, para o Roger Scruton, a expressão é algo tão valioso? Porque ela humaniza a obra de arte. Vejam que bonito isso. É a expressão que familiariza a obra de arte às pessoas, porque a expressão ela vai invocar experiências que as pessoas já tiveram e isso vai suscitar a simpatia dessas pessoas para com a obra de arte. Então, de acordo com o Scruton e o Benedetto Croce, a expressão ela nos aproxima das obras de arte, ela vai humanizar a obra de arte diante de nós. Ela familiariza a obra às pessoas porque a expressão ela invoca experiências que as pessoas já tiveram, certo? Isso vai suscitar a simpatia das pessoas diante da obra. Então, a expressão ela nos aproxima da obra, ela dá um significado para a obra, tá? E aqui a gente chega, então, na questão do significado musical. Sobre isso, o artista ele se justifica dizendo que mesmo esse aqui, sendo um livro sobre beleza, é muito importante a gente entender a questão do significado na arte, porque a beleza nos leva até o significado. A estética, a forma, a aparência que nos comunica o significado da obra em si. Então, para o autor, a arte nos comove porque ela é bela. E ela é bela porque ela contém um significado, senão ela não teria as condições da beleza. Tá? E o outro ponto abordado pelo autor aqui é a questão do formalismo musical. Aqui o Scruton ele comenta que a beleza da música ela não se resume somente na forma, mas também a um conteúdo emocional. O modo como os movimentos musicais, seguidos por pausas, silêncios e por subidas na interpretação ali na nota, essa experiência auditiva evoca em nós uma reação que entra em nós pela forma da música, mas ela nos pega não somente pela forma, mas pelo campo do emocional. E diferente dessa questão emocional, a gente tem outra abordagem do autor sobre a forma e o conteúdo na arquitetura. Aqui o autor traz novamente aquele exemplo da igreja barroca Santa Maria della Salute, que fica em Veneza, e de um paradoxo que essa beleza dessa igreja nos ajuda a entender sobre a relação entre a forma e o significado das obras de arte. Então, o Scruton ele vai citar dois autores que não concordam entre si para ajudar a gente a entender sobre isso. Falando então do exemplo da igreja de Santa Maria della Salute. O primeiro autor que o Scruton traz aqui é o Ruskin, é um moderno e crítico de arte. Então, para o Ruskin, a descrição da igreja da Santa Maria della Salute, é como se ela tivesse assim, um ar desdenhoso. A descrição do Ruskin sobre a Santa Maria della Salute é desdenhosa. Ela fala mal das formas suntuosas que são ridículas, são desnecessárias e são hipócritas. Gente, essas são as formas exageradas do barroco. E logo depois a gente tem Geoffrey Scott, né, outro autor que replicou essa crítica, que respondeu essa crítica do Ruskin sobre as formas barrocas, e o Scott, ele dá à igreja o seu devido valor, dizendo que nada ali naquela arquitetura era desnecessário. Tudo, desde as formas do seu projeto octagonal até a noção ondulante que a igreja passa, tudo tudo transmite o valor do barroco. Então, Scott, segundo o autor, segundo o Roger Scruton, ele trabalha por metáforas na análise dele, por metáforas entre as formas da igreja e as formas do estilo do barroco, do pensamento do barroco, e que essas metáforas são importantes na linguagem do Scott para aprofundar o significado barroco. E assim que o Scruton fala sobre a metáfora. Gente, particularmente, eu acho que a reflexão sobre esse elemento é tão importante porque as pessoas hoje em dia não entendem metáforas ou não conseguem criar metáforas. Então, quem também utiliza metáforas no seu discurso é alguém que tem um repertório formado, que é capaz de fazer uma referência a outros exemplos, a outras obras de arte, a outras composições, porque conhece esses exemplos de fato. Então, sim, eu acho que a linguagem hoje ela é muito pobre, isso decorre de uma anestesia na qual grande parte das pessoas do nosso tempo vive. É preciso a gente um interesse interno para a gente mudar isso. Estudo, vivências, enfim. Mas vamos voltar aqui e ver o que Scruton nos diz sobre a metáfora. Então, se nós queremos compreender a natureza de um significado artístico, nós precisamos, antes disso, compreender a lógica da linguagem figurada.
A linguagem figurada, aquela que não é literal, ela modifica o modo como nós percebemos as coisas. E aqui eu vou dar um exemplo que eu sempre uso, e isso não está no livro do Scruton, é uma definição assim, que eu brinco assim, nas aulas, né, que eu utilizo nas aulas. Então, quando a gente diz assim, a menina é bonita e é querida, nós estamos usando o sentido literal para definir assim, aquilo que a menina é. Mas se nós dizemos a menina é uma flor, nós estamos expressando o que ela é. Nós estamos dizendo a mesma coisa que a gente disse antes, só que no sentido figurado. Isso é repertório. Então, eu já tive experiência com uma flor. Eu sei que a flor é agradável, ela é linda e por isso eu designo a menina como uma flor, certo? Então, esse é um exemplo que é figurado, que não é literal. Mas seguimos, portanto, porque o livro tem ainda 3 tópicos nesse capítulo e a gente chega na reflexão do Scruton sobre o valor da arte. Então, para o autor, gente, a beleza ela é o fundamento do valor artístico e somente a arte ela pode nos oferecer isso. O Scruton fala que a contemplação artística ela nos dá um deleite, uma espécie de jogo que nós podemos jogar com símbolos, com elementos da realidade do dia a dia. Só que na arte esses elementos são expressos de forma que também jogam com as nossas emoções. E é por isso que a arte ela ressignifica as nossas emoções. Talvez esteja aí a catarse que o Aristóteles falava que a arte fazia em nós. E é por isso, pessoal, que a forma mais elevada de beleza que ela é encontrada na contemplação, ela é para o Scruton o maior valor estético, que somente a arte pode nos alcançar. Então, na teoria do Scruton, o maior valor que a arte pode nos alcançar, esse valor de elevação, ele parte da questão da contemplação. Beleza e verdade é o penúltimo elemento do capítulo e aqui o autor comenta que as obras de arte nos conduzem à verdade da condição humana e que essa verdade ela nos ensina que mesmo com todas as dificuldades da vida cotidiana, ser humano de fato vale a pena. Essa noção da nossa existência vem a partir da experiência com a beleza e com a verdade. Então, o autor ele coroa essa afirmação mencionando uma obra de Schubert que ressignifica a perda. A perda do protagonista na narrativa do Schubert por meio da música, ela alcança a beleza e isso vai além das palavras, né? E aqui a gente chega então no último tópico do capítulo que fala sobre a relação entre arte e moralidade. Aqui, o autor ele explica que a arte ela não é uma coisa neutra, né? A arte ela possui uma outra forma de transmitir afirmações morais, de transmitir valores morais, certo? Que a arte ela pode atravessar laços sociais. A arte abre os nossos olhos aos outros e disciplina as nossas afinidades diante da vida. E agora o 6º capítulo, né? Passamos avançando aqui. No capítulo 6 do livro, a gente fala então sobre o gosto e ordem, já que a arte ela pode nos trazer essa ordem diante das coisas, então nós vamos falar sobre a questão do gosto e da ordem. Então, nesse capítulo, pessoal, eu acho que ele é maravilhoso, né? Ele tem 5 subtítulos e logo no início o Scruton já solta que a questão do gosto é fundamental. É não só importante, mas fundamental para que a pessoa possa ser aquilo que ela nasceu para ser, para que a pessoa possa ser aquilo que ela é de fato. Então, nesse capítulo, o Scruton discute a objetividade do gosto. Embora as pessoas tenham preferências diferentes, o Scruton argumenta que existem padrões de excelência e que o gosto ele é uma faculdade que pode ser educada e que está ligada ao caráter moral. Que numa sociedade democrática, para o Scruton, não importa que a gente goste de coisas diferentes, que a gente aprecie artes e estéticas diferentes, desde que nós tenhamos os princípios de uma boa convivência. Só que nós sabemos que na prática não é bem assim, né? Quando as pessoas se deparam com alguém que possui um gosto que é muito diferente do seu, na maioria das vezes o gosto do outro ele é desprezado ou inferiorizado. Só isso em si já é ofensivo, né? Rejeitar algo ou alguém por questão do gosto daquela pessoa é algo ofensivo. E por que isso é ofensivo? É ofensivo porque é moral. O gosto ele está ligado à nossa vida pessoal. Quando você rejeita o gosto de alguém, você está rejeitando aquilo que a pessoa é. O gosto ele está ligado à nossa identidade. O gosto está ligado à nossa
moral, aos nossos valores morais. Então, o Scruton, ele diz que é da nossa natureza, da nossa razão e da nossa moral buscar uma espécie de consenso moral para que nós possamos viver bem e viver em sociedade. E esse consenso ponderado, de acordo com o Scruton, ele sempre acaba se inclinando para a beleza. Olha só que interessante. Quando a gente equilibra esse consenso moral para viver bem, isso sempre vai despontar na beleza, de acordo com o Roger Scruton, certo? Então, o Scruton comenta que a coisa do gosto não é algo tão particular assim, né? Que por mais que os nossos gostos pessoais sejam pessoais, eles sempre se tornam públicos. Por exemplo, uma vizinha que vai encher o jardim com as estátuas dos gnomos das histórias da Disney vai poluir o cenário que você enxerga da sua janela da sua casa. Se uma casa ela foi pintada em cores primárias, ela vai acabar de vez com o cenário tranquilo de uma rua, que tem tons mais neutros. E aí a gente entende claramente que o gosto deixa de ser pessoal e entra na esfera pública, porque o gosto de uma pessoa altera o gosto dos demais. Gente, outro exemplo aqui é a moda, que é, segundo o Scruton, uma parte integrante da nossa natureza como seres sociais, né, do nosso juízo de gosto dentro da sociedade. Então, a moda, de acordo com o Scruton, né, ela é feita de signos estéticos que vão expor ao mundo a nossa identidade social. E é aqui que nós temos um grande insight. A questão da etiqueta ao se vestir, da decência propriamente dita, elas são a utilização de um termo que vem da moral. Decidir como a gente vai se vestir entra tanto no campo da moral quanto no campo da estética, certo? Não é só uma questão da beleza, mas é uma questão do nosso comportamento moral. E aqui, pessoal, eu quero fazer um parênteses que a condição da resenha crítica me dá, né, de poder expressar também, de poder me expressar também ao apresentar o juízo do autor. Gente, é exatamente por isso, sabe? Por ver o cuidado que Scruton tem com a representação do corpo, essa delicadeza na distinção assim, de tantos conceitos para representação do corpo nu, para que, ainda que observando a arte erótica, nós não nos percamos do seu sentido transcendente, que parte da contemplação da beleza. É por isso que a gente vê tantas pessoas apegadas a ideologias, a ideia de transgressão, de subversão, que tem raiva escancarada do Roger Scruton. Então, toda pessoa que ojeriza a alma humana, a ideia de uma alma, a ideia de algo mais profundo na existência humana, essa pessoa não vai gostar do posicionamento do Roger Scruton. Então, entendendo a ideia do autor, nós entendemos por que ele é rejeitado pelas pessoas que são diretamente apegadas a ideologias materialistas e de desconstrução, de transgressão da realidade, que veem o corpo como objeto. Essas pessoas elas vão odiar essa lógica de estrutura simbólica do Roger Scruton. Gente, ideologia é fogo, tá? Mas vamos lá que a gente ainda tem mais de 2 subtítulos desse capítulo para conhecer. E aqui a gente segue então para a questão moral. E nesse item, o Scruton ele comenta o quanto é difícil se livrar das amarras que até mesmo a pornografia leve pode nos trazer. Nós vivemos numa realidade, gente, na qual a pornografia mais explícita possível, ela está a um toque de acesso da gente, certo? E ele comenta que lá nos Estados Unidos a pornografia é protegida pela Suprema Corte como liberdade de expressão. Então, falar de modéstia, de pudor, de cuidado com o corpo nesse cenário é considerado sim um pensamento opressor, né? Então, como se a pornografia ela não pudesse nos trazer assim, mal algum, né? Mal algum para o nosso imaginário, para o nosso corpo, nem para nada. Então, a arte ela não alcança um objeto possível de satisfação para o desejo sexual. Ainda que seja arte erótica, ela indica um campo onde os nossos pensamentos vagueiam e sugere algo, mas não a materialização do ato sexual em si, gente. E com isso a gente entende que a pornografia não pertence à arte, porque ela não contém a beleza em si. A pornografia dessacraliza a beleza das pessoas que apresenta ali, que ela retrata. E que a condenação da prostituição, por exemplo, ela não é somente uma questão de ser puritano, né, mas que a prostituição ela nos grita uma verdade muito mais profunda. Acho que você e o seu corpo são duas coisas
separadas. É isso que a pornografia está dizendo. Gente, você não tira o seu espírito, a sua alma, o seu ser do momento em que você vende o seu corpo na consumação do ato sexual. A alma, o espírito estão ali no momento do ato sexual. Então, nesse contexto, o autor diz que vender o corpo endurece a alma. E que essa mesma compreensão sobre a prostituição, ela se aplica na pornografia. É porque a pornografia, ela não é um tributo à beleza humana pelas suas possibilidades de exposição, representação do corpo. Não. A pornografia, ela dessacraliza a beleza humana. Eu acho até que cabe um respiro aqui, né, pra gente. Gente, assim, sem sombra de dúvidas, esse é um dos pontos mais altos desse livro do Roger Scruton. Essa análise sobre a beleza humana, sobre o desejo, sobre a representação simbólica do corpo na arte, certo? A diferença da arte que pode ser erótica do que da arte da pornografia, tá? Bom, nessa puxada aqui a gente entende, né, porque que vale tanto a pena ler esse livro Beleza, do Roger Scruton, tá? E a gente chega então no último tópico do capítulo, que é a beleza e eros. E aqui o Scruton ele explica por que a arte objetifica o corpo, ela está o desacralizando. E lembrem que nós já falamos sobre a relação entre a arte e o sagrado. Quem quiser, reassiste depois a parte onde eu falo aqui sobre o capítulo 2 e sobre o capítulo 5. Então o autor ele fala que agora que a arte ela desacraliza, a arte que desacraliza o corpo, ela jamais vai conseguir capturar a verdadeira beleza da forma humana, que as nossas preferências entre a arte erótica e a arte pornográfica, elas comunicam as nossas condições morais. Ela revela o nosso caráter moral, se você prefere, ou a arte erótica ou a pornográfica está revelando a sua moral, os seus valores. Então, o ataque à pornografia, nas palavras do Roger Scruton, é o ataque ao que ela está causando, ao que ela está servindo, ao interesse em ver as pessoas reduzidas aos seus corpos, objetificadas como animais, obscenizadas. E trata-se de um interesse comum a muitas pessoas, mas que está em oposição à nossa humanidade. Por mais que muitas pessoas se interessem pela pornografia, ela está em contraste, ela é algo oposto ao que é ser humano de fato. O autor deixa bem claro, gente, que a pornografia ela não está no campo do juízo estético, mas do vício sexual. Isso é uma coisa totalmente diferente do nosso objeto de estudo, é que o padrão do gosto, por assim dizer, o juízo de gosto, ele é demonstrado e testado na vida moral das pessoas. Não tem como a gente separar o juízo de gosto, o juízo estético que uma pessoa emite da vida moral que ela leva, tá? E isso diz muito, porque muitas pessoas cultuam a feiura, porque existe uma desordem moral dentro da vida dessas pessoas, tá? E agora nós alcançamos, portanto, o penúltimo capítulo do livro Beleza, que é o capítulo 8, que se chama Fuga da Beleza. Pausa aqui o resumo, lê o capítulo do livro, que isso vai ajudar bastante. Então, gente, esse aqui é praticamente o capítulo final do livro, porque o próximo só vai ser uma conclusão, tá? Então, aqui o autor, ele critica o culto à feiura na arte moderna e contemporânea. E o Scruton argumenta que a negação da beleza e a busca pelo choque ou pela profanação são sinais de um niilismo que vai tentar destruir o sagrado dentro da experiência humana. Bom, durante todo o livro, o Scruton ele nos alcançou exemplos diferentes de beleza, né? Vários tipos de beleza, certo? Sobretudo dos objetos que são belos, das coisas cotidianas que são belas e que fazem parte da nossa vida, mesmo sem a idealização da beleza, certo? E são belas e estão ali e enchem a nossa vida de beleza. Só que com o desenvolvimento da modernidade, nós vemos que a arte ela vai ganhando um outro rumo. Um rumo, uma direção que não aponta para a beleza redentora. E a gente encontra nessa construção artística moderna traços que antes eles eram notados como um fracasso estético. E esses traços ruins, agora eles vão ditar a moda, eles estão conduzindo as grandes marcas de sucesso de vários tipos de design, certo? E o Scruton, ele aponta os teóricos da arte na modernidade assumindo essa fuga escancarada da beleza, né, que a arte moderna ela realiza, seria assim, como esses autores modernos, eles falam que essa fuga da beleza seria a verdadeira missão do artista moderno, de revelar como a vida é. Gente, como se a beleza também, a vida também não fosse uma busca pela beleza e pela redenção, né? Os artistas modernos negam a isso, dizem que a missão do artista na arte moderna é mostrar justamente a fuga da beleza.
A vida não é uma busca por fugir da beleza. A vida é uma busca pela beleza num caráter redentor. Eu lembro que tem muitas pessoas que perguntam para mim sobre o livro Beleza, do Arthur Danto. Então aqui a gente tem o Scruton mencionando o Arthur Danto, dizendo, gente, olha o que é a visão de um teórico moderno, que a beleza ela é um objeto enganoso, que contraria a si mesma. Para o Roger Scruton, o artista moderno, ele vai buscar romper com as barreiras e expressar realidades que até então não eram expressas pela arte tradicional. Só que essa mesma medida de transgressão, gente, ela só pode existir, ela só pode coexistir com a arte tradicional. Então você está transgredindo, mas está transgredindo o quê? Então é isso que o Scruton quer dizer. Essa ideia de transgressão só existe com a ideia de uma tradição a ser transgredida. A ideia da arte moderna, de transgressão, só pode coexistir com a ideia da tradição, certo? Essa arte transgressora, para o Roger Scruton, ao invés de mostrar a fuga pela beleza, na verdade, ela está demonstrando para a gente um desejo, uma busca pelo que é belo, no meio dessa perdição toda que é a arte moderna. E essa fuga da beleza, então, ela é apresentada aqui pelo autor como um desejo dos artistas modernos, não apenas de se afastar da beleza, mas também de sujá-la, de dessacralizá-la, em atos conscientes da desconstrução estética. Não basta só fazer piada, chacota com a beleza, você precisa acabar de vez com ela. A beleza, ela não pode apenas existir longe da arte, lá para os artistas modernos, ela precisa ser destruída. E esse ato, gente, de dessacralizar a beleza, ele ecoa na vida das pessoas como um todo. Para o Scruton, a beleza ela nos convida a renunciar ao narcisismo, renunciar a um olhar só para si mesmo, um olhar incessante, um olhar egoísta e contemplar o mundo, contemplar com reverência o mundo que nós fazemos parte, certo? E aí que a beleza nos instala na realidade a partir da experiência estética da contemplação. A beleza é esse convite, é a partir disso que nós vamos então para o próximo tópico aqui, onde o autor vai falar sobre essa questão do sagrado e do profano dentro da arte. Para entender melhor, nós partimos da compreensão do que são os objetos sagrados. Então, de acordo com Roger Scruton, é na presença dos objetos sagrados que a nossa vida ela é julgada. E seria no intuito de não passar por esse julgamento, de não passar por essa avaliação, que os objetos sagrados são destruídos. Só que o autor ele nos ajuda a entender que, de acordo com diversos filósofos, a experiência do sagrado ela é universal, ela não diz respeito somente a uma cultura específica, como uma cultura, a crença cristã. Ela é um ato de redenção. O sagrado passa pela experiência da redenção, certo? É como se a nossa natureza e a nossa condição humana buscasse a redenção, buscasse a elevação. Então, os rituais pelos quais a gente passa na nossa existência, eles têm a função de nos purificar e de nos religar com a nossa natureza corpórea. Assim como quando a gente se apaixona, e o ser amado ele é contemplado quase como um ser fora do mundo material. O ser amado ele exige que nós o tratemos como uma espécie de veneração. O olhar para o ser amado é quase uma função ritual, um cuidado ritual de contemplação. Afinal de contas, de acordo com o Scruton, a gente não olha para o ser amado de qualquer jeito. Olhar para o ser amado é uma experiência simbólica, é uma experiência sagrada, é uma experiência de redenção, a partir da qual nós recebemos uma plenitude espiritual. E a forma humana, ela é sagrada em si, porque ela carrega a marca da nossa corporificação. Mais um motivo para que a arte pornográfica exista, para dessacralizar a nossa forma corpórea, certo? E para Scruton, dessacralizar a forma humana na busca por uma liberdade desenfreada é, na verdade, uma negação do amor. Olha que profundo, certo? E aí a gente passa, então, nessa dessacralização para a questão da idolatria, também abordada aqui no livro, tá? Então, a idolatria, para Scruton, ela é uma paródia da profanação. Na idolatria, a gente assume uma moeda de troca, com a qual a gente consegue uma barganha, ou seja, você adora um determinado ídolo em troca de algo, para ganhar algo, para conseguir algo. E com isso você está substituindo o verdadeiro objeto sagrado em si, aquele que é, eu sou o que sou, certo? E sobre a profanação, o que o Scruton tem a nos dizer?
A profanação, para o autor do livro, né, é o ato que ocorre para apagar ou para minimizar a dor da dessacralização, sendo mais fácil acabar de vez com o objeto sagrado em si, eliminar todos os seus vestígios de santidade que convidam à contemplação, que sinalizam a possibilidade de redenção. Gente, a ideia da profanação é acabar com tudo aquilo que nos liga ao sagrado, à experiência do sagrado. E para o Roger Scruton aqui, ele nos apresenta 2 exemplos de onde essa profanação do sagrado ocorre, tanto na pornografia, para acabar de vez com o desejo erótico, eliminando todos os valores intrínsecos ao desejo sexual, quanto para a profanação que acontece no juízo estético, que também elimina toda a tentativa de a gente experimentar o sagrado por meio da arte, por meio da contemplação das obras de arte. Forte, né? Tanto a pornografia quanto a dessacralização das obras de arte. E aí o autor, ele nos traz algumas observações antropológicas, onde é possível entender que o juízo estético tende a nos guiar até as aspirações mais elevadas. O juízo estético, a compreensão da beleza, tende a nos levar para um plano mais elevado. Isso vai além das nossas imperfeições. Então, o desejo, gente, de dessacralizar seria o desejo de voltar o juízo estético contra si mesmo, certo? De modo com que a gente com que nada se pareça mais um julgamento de si mesmo, e sim uma conclusão neutra. E é aqui que entra o relativismo dos nossos valores. O autor completa que o desejo de dessacralizar também conduz a pessoa a um tipo de prazer que pode ser confundido com o prazer estético, mas não é o prazer estético em si, é apenas uma satisfação pessoal. E segundo Scruton, é preciso separar, distinguir esses tipos de prazer. Aquele primeiro prazer que é sensorial, como que provém da necessidade de comer e de beber, e o outro que surge a partir do entendimento do seu significado, do significado do objeto em si. E aqui nós podemos entender, por exemplo, o caso do sommelier de vinho, que embora ele tenha a habilidade que provém do ato sensorial de degustar o vinho, o significado da degustação só é atribuído, a classificação daquilo, ser algo bom ou não, só é alcançada, gente, numa teia de compreensões que vem da interpretação do sommelier. E essa interpretação, ela não é sensorial somente, ela é pensada e refletida a partir do ato sensorial, que é a degustação. Então, com isso, a gente entende que o prazer estético, ele não é apenas sensorial, mas sim de uma compreensão, ele vem de uma compreensão maior de significados. Outra consideração nesse capítulo aqui do Scruton é entre a relação prazer e o vício. Então, de acordo com a psicologia, um viciado é aquele que depende de um prazer momentâneo. No caso da arte, a arte ela bloqueia o vício no qual os estímulos do dia a dia que a gente tem atrapalham o nosso encontro com a beleza. E é como se os estímulos do dia a dia nos tornassem anestesiados para ver a beleza. E a arte ela vem para destravar esse bloqueio que a gente cria com os estímulos sensoriais viciantes. Então nós estamos anestesiados, criamos um bloqueio e a arte vem para romper com esse bloqueio. A arte nos desperta, nos acorda. E aqui a gente tem então essa questão da sacralidade, do sagrado na compreensão simbólica da arte e do kitsch. Então, o Scruton ele parte do princípio de que a arte ela sempre nos aponta um caminho transcendente, algo que sai das nossas preocupações cotidianas, materiais, e nos eleva a uma lógica de compreensão emocional e humana, onde até o sofrimento ele é assumido como algo nobre e purificador. Isso, gente, é o que revela essa lógica da redenção por meio da beleza, certo? E é por isso que o Scruton diz que a educação estética é muito mais importante no nosso tempo do que em qualquer outro momento da história, porque ela livra os sujeitos de uma desordem mortal. Vejam bem, não é uma desordem só moral, mas de uma desordem mortal. A falta da educação estética. Pessoal, um parênteses aqui, né? Leiam o meu livro de educação estética. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, o Scruton, voltando aqui, ele fala da degradação, que a degradação da arte lá nunca foi tanta como agora. E que a dessacralização da humanidade por meio da pornografia e da violência gratuita seriam o próprio kitsch.
aquele sentimento coletivo e dos movimentos de massa que desde o século XX vem surgindo como um sentimento realmente coletivo, né? Um pensamento que paira sobre a humanidade. E aqui a gente nota a revolução cubista na arte plástica, a música atonal na sonoridade. E o quiche, para o Scruton, ele não nasce como um fenômeno artístico, mas como uma doença da fé. E a fé é expressa por meio, a falta da fé é expressa por meio das obras de arte. Então o kitsch não é um processo que mostra assim, um excesso de sentimentos, mas a falta de sentimentos. Para o Scruton, o kitsch é a porta da dessacralização, porque torna tudo banal, os sentimentos banais, as expressões banais, trata-se de uma expressão falsa. O kitsch é uma forma de falsidade estética. O autor fala da nobreza do sacrifício durante o livro todo, o sacrifício, a redenção. Então, o sofrimento, gente, ele é algo que faz parte do sacrifício. E ele deve ser o ponto mais alto de qualquer narrativa artística, porque é esse sacrifício, esse sofrimento que alcança a redenção. Com o kitsch, o sacrifício é consolado, é anestesiado e acaba ganhando uma espécie de insignificância. Tanto faz ter sacrifício, ter redenção ou não, né? Então, com essa dessacralização por meio do kitsch, a gente tem uma destituição do sagrado. O sagrado perde a força simbólica, porque tudo é anestesiado, tudo é fofinho. E aqui, pessoal, quero ler uma frase muito importante do autor, que está na página 204, tá? Acompanhem comigo aqui. Então, a beleza está sumindo do nosso mundo, porque vivemos como se ela não importasse. E nós vivemos dessa forma porque perdemos o hábito do sacrifício e buscamos sempre evitá-lo. A falsa arte do nosso tempo, atolada como está no kitsch e na dessacralização, dá sinais disso. Tá? E o autor ele encerra o capítulo dizendo que mesmo que essa desordem seja um convite ao desespero, existe ainda assim na arte, na literatura, na música de toda a nossa civilização, aquela que foi construída durante toda a história da arte, há nesses elementos um caminho que se afasta da dessacralização. Existe beleza na história da arte e essa beleza construída ao longo dos séculos, ela nos afasta dessa dessacralização e nos convida a envergar, a seguir por um caminho, gente, que nos conduz ao sagrado, que nos conduz ao sacrifício, e que é isso, resumidamente, o que a beleza nos ensina. Muito bem, pessoal, nós estamos, portanto, nas conclusões finais do livro Beleza, né, onde o Scruton conclui que a beleza ela é um antídoto para o caos e para a alienação. Então, a beleza ela nos consola na nossa tristeza, ela amplifica as nossas alegrias, ela serve como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, por um caráter de elevação. Então, para o Scruton, gente, tanto a arte quanto a natureza e a forma humana, elas nos convidam a colocar a experiência da beleza no centro das nossas vidas. E é assim que nós encontramos um refrigério, um descanso, do qual nós jamais nos cansaremos. Então, a experiência da beleza para o Roger Scruton não é algo subjetivo. A beleza contém um sentimento certo, uma experiência certa, um prazer certo, assim como uma ação certa. E por isso que a beleza exige uma postura condizente. A beleza não é qualquer coisa e por isso ela exige de nós algo específico. Tá? Então, o juízo de gosto ele pode muito bem expressar o prazer e o gosto pessoal da pessoa que está o emitindo, certo? Então, o juízo de gosto, o apreço pela beleza, ele mostra muito mais do que uma expressão estética, aparente, mas mostra algo muito mais profundo, aquilo que verdadeiramente em que aquela pessoa acredita, aquilo em que verdadeiramente a pessoa tem como seu valor, certo? Então, pessoal, se a beleza, se o juízo pela beleza mostra aquilo que a pessoa é, aquilo que torna real a vida da pessoa, eu acredito verdadeiramente que a arte e a vida, elas se misturam. E é isso, pessoal. Eu fico feliz que vocês tenham ficado aqui até o final desse vídeo. Então, nós nos encontramos em breve para mais um resumo de livros sobre arte ou sobre estética. Ativem as notificações do canal, se inscrevam, deixem um like nesse vídeo e comentem o que vocês acharam do livro, tá bom? Então, esse é o Beleza, do Roger Scruton. Um beijo e até o próximo.